Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém, gente? Motivo de alegria, mais uma vez, nós está na presença de Deus. Eu posso contemplar aqui o rosto de cada vitorioso, amém? Às vezes você pergunta para mim, mas por que, presbítero Paulo César, você fala isso? Porque a palavra de Deus fala que o reino dos céus é para os valentes. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é para aquele que é valente. Aquele que nessa noite deixou a televisão, o filme, o cansaço, deixou tudo de lado e tomou a atitude de vir à casa de Deus, a louvar e glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que a nossa salvação é tomada por esforços, é tomada por atitudes. Então eu quero dizer para você que você está de parabéns nessa noite, amém? De você ter se locomovido da sua casa, ter tomado uma atitude de chegar até aqui e glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua atitude de chegar até aqui faça que um gigante na sua vida caia por terra hoje. E eu venho trazer uma palavra de Deus hoje. Eu não sei qual que é o gigante que está sobre a tua vida. Eu não sei qual que é o problema que está sobre a tua vida no dia de hoje. Mas eu quero falar para você que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele derrubou todos os nossos problemas e derrubou o gigante. Eu venho falar hoje de um gigante que muitas das vezes nós olhamos e nós vemos dificuldade de nós enfrentarmos. Muitas das vezes o gigante pode ser na nossa família. Muitas das vezes o nosso gigante pode ser numa enfermidade. Muitas das vezes o gigante pode ser na vida sentimental, na vida familiar, ou mesmo até no armário, no guarda-roupa, ou a mesmo familiar. Eu não sei qual que é o seu gigante nessa noite, mas uma coisa eu sei, que o nosso Senhor Jesus Cristo está preparado para nos dar estratégia para derrubar o nosso gigante nessa noite, amém? Antes de eu começar a mensagem da palavra de Deus, eu vou trazer uma pequena ilustração para que nós venha aprender a escutar, aprender a discernir quando o Senhor Jesus fala conosco. Muitas das vezes, irmãos, você vem até a igreja e você busca a palavra de Deus e você recebe, mas você não sabe discernir quando Deus está falando com você ou não. Então a gente aprendemos a discernir a palavra de Deus. Uma certa feita, tinha uma mãe, que ela era cristã, ela era mulher de Deus, ela buscava a Deus, ela nasceu no Evangelho. E ela tinha um filho, e ela sempre falava para o filho dela: olha, filho, Jesus Cristo é assim, Jesus Cristo é desse jeito, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Então você aprende a escutar sempre da palavra de Deus, e sempre aquela mãe falava para o filho como que o Senhor Jesus Cristo era para ele, que ele salvava, que ele libertava, que ele estava pronto para ajudar. E aquela mãe ali, ele cresceu e foi sempre passando para ele a palavra de Deus, foi sempre passando para ele os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquela mãe sempre passava para ele o que Deus fazia, o momento certo que Deus estava pronto para ajudar. E chegou um certo dia que aquele rapaz foi fazer uma escalada numa montanha muito alta, a montanha do Everest, 2-3 mil quilômetros para cima. E aí, aquele rapaz se preparou, procurou saber qual que é os dias certos que poderia estar escalando, os dias que não tinha muito vendaval. E ali ele foi nos bombeiros, procurou saber certinho o dia. E os bombeiros ali falaram: olha, tal dia você pode.
Você pode começar a escalada cedo. Aqui muitas pessoas morrem. Muitos tentam subir essa montanha que é muito alta. Mas muitos chegam na metade, morrem, eles não conseguem. São poucos que conseguem chegar lá em cima. E ali aquele rapaz se preparou ali as cordas, preparou ali a faca, preparou ali a roupa de frio, preparou ali a sua barraca e começou aquela escalada. Lá embaixo fica ali o corpo de bombeiros, a ajuda. E ali foi dado as coordenadas para ele, falou: olha, jovem, é muito difícil essa montanha, ela é muito alta. Muitos morrem, muitos não conseguem chegar lá em cima. Mas se você escutar o que a gente está falando certinho, você vai conseguir chegar lá em cima. E aí aquele jovem se preparou para subir aquela montanha. E ali foi dadas as coordenadas para ele, falou assim: olha, quando dá 6 horas, ninguém sobe mais. Aonde você estiver, qualquer lugar, você para, puxa a sua barraca, monta e fica quieto, dorme, descansa, porque você vai estar vendo onde que você vai, porque durante a noite é muito vendaval, é muito frio, é muita avalanche. E quando tem uma avalanche, você vê ela, você desvia, vai daqui, vai dali, e à noite não dá para ver. E ali foi falado para aquele jovem ali, foi passado para ele como que funcionava. E aí aquele jovem começou a fazer a escalada. E começou tudo bem, muito bem, vendo as pessoas subir, um sobe daqui, outro dali, as equipes. E ele começou a subir a montanha. Mas quando chegou 6 horas da noite, a hora de todos parar, de todos acampar, ele não fez isso, ele continuou, tá normal, tá tranquilo, estou subindo bem, não está tendo avalanche nem nada. E ali ele continuou. Quando chegou um certo tempo ali subindo aquela montanha, ele veio uma grande avalanche sobre ele, todo mundo já estava acampado, dentro das suas barracas, o frio muito forte, o vendaval muito forte. E ali ele continuou subindo. E veio uma grande avalanche e pegou sobre ele. Aquela avalanche ali veio e derrubou ele, ele saiu rolando. E estava numa altura de 2.000 metros, era 3.000 metros para cima, 2.000 metros para baixo. Mas, irmão, na hora que aquele homem saiu rolando, ele pegou aquela corda que tem uns ganchos e ele jogou aquela corda. Aquela corda enroscou em algum lugar e ele ficou ali enroscado naquela corda. E ali ele vendo que ele estava enroscado, que ele estava pendurado, ele falou: e agora? Eu não obedeci a palavra que foi passada para mim. E agora? O que eu vou fazer? E aquele homem, ele lembrou das palavras que a sua mãe falava para ele: aprenda a escutar a voz de Deus. Como a mãe dele era cristã, ensinava para ele escutar a voz de Deus. Muitas das vezes, irmão, você vem aqui, escuta a palavra de Deus, mas às vezes você fala assim: Senhor, e agora? Qual é a atitude que eu tomo? Então, muitas das vezes, irmão, nós não escutamos o que Deus quer falar conosco. E aí aquele jovem ali pendurado naquela corda de noite, não dava para ver mais nada. Na hora do avalanche ali, as coisas que estavam com ele, muitas coisas sumiram, caíram. Não tinha mais lanterna. A lanterna dele que ele estava segurando na hora da avalanche, soltou da mão. Só ficou a corda porque era amarrada e uma faca. Só isso que ficou do lado dele. E ali ele jogou aquela corda, ficou pendurado naquela corda. E aí ele falou: e agora? O que eu faço? O que eu faço? Veio na mente dele as palavras da mãe dele: meu filho, quando você estiver em apuros, ore a Deus e escuta a voz do Senhor. E ali ele falou assim: e agora? O que eu faço? E ali ele pendurado naquela corda, 2.000 metros. E ali ele falou assim: e agora? O que eu faço? Ou aquele Deus da minha mãe, o que eu faço agora? E veio aquela voz, falou assim: olha, corte a corda. Irmão, 2.000 metros, você pendurado. Você imagina um apartamento de 2.000 metros à altura. E aquela voz vinha falando para ele: corte a corda. E ele falava: mas como? Eu estou pendurado. Se eu cortar, eu estou com a faca e estou pendurado na corda.
Se eu cortar a corda, eu vou morrer. Mas a palavra vinha sempre falando para ele, lembrava dos ensinamentos da mãe dele, e aquela palavra vinha falando assim: corte a corda. Será que muitas das vezes nós entendemos o que Deus vem falar conosco? Será que muitas das vezes nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus? Porque muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus e nós não sabemos administrar o que Deus manda para nós saber discernir o que o Espírito Santo fala com você. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus fala contigo e você não para meditar, para saber se é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo ou se é algo ao contrário. E aquela voz vinha falando para ele: corte a corda. Ele ali naquele momento, ele lembrava da mãe dele, lembrava do Deus da mãe dele. E ele falava: e agora, o que eu faço nesse momento? Eu já não obedeci, mas eu tenho mais uma chance. Mas irmãos, ele ali pendurado, ele não soube discernir qual que era a voz de Deus. Ele não cortou a corda. Ele estava com a faca do lado. Ele estava pendurado na altura de 2.000 metros. Mas ele não cortou a corda. Quando foi de manhã cedo que os bombeiros chegaram para procurar, porque os bombeiros de manhã cedo, o helicóptero subia ao redor da montanha todinha para ver o andamento, como é que estava, mapeava todos que estavam subindo. Todas as barracas, avalanches que era tudo mapeado pelo satélite. E ali os bombeiros começaram a procurar. E ali, quando chegou de manhã cedo, ele viu um homem pendurado na corda. E o homem estava a 2 metros do chão, pendurado pela corda. Eita Deus, se ele tivesse cortado a corda, ele estava salvo, ele estava congelado de manhã cedo, porque ele passou a noite todinha pendurado naquela corda. Se ele tivesse cortado a corda, pastor, estava 2 metros no chão. O Senhor falou tantas das vezes: escuta a minha voz, escuta o que eu estou falando. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor fala contigo hoje. Meu filho, obedece a minha palavra. Meu filho, obedece o que eu falo contigo hoje. Seja sensível. Muitas das vezes você vem, escuta a palavra de Deus, mas não absolve. Aquele homem estava a 2 metros do chão, amarrado na corda, com a faca do lado e congelado. Os bombeiros veio, tirou ele dali e tirou fora daquele lugar. Então, muitas das vezes, irmão, a gente tem que ser sensível à palavra de Deus, amém? Isso aqui apenas foi uma ilustração. Nós vamos entrar na palavra de Deus agora. Vamos entrar na palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez por esse povo maravilhoso que se encontra aqui. Meu Deus, pela essência da Tua palavra entrar no nosso coração, na nossa alma, na nossa pele, no nosso sangue, no nosso subconsciente, ó Deus. Meu Deus, nos curando, nos alimentando. Meu Deus, nos ensina a nós escutar a Tua palavra. Meu Deus, nos abençoe e nos dê força nessa noite. Senhor, venha usar, Senhor Deus, o Teu servo. Meu Deus, não de mim, mas da maneira que Te agrada, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó irmão, eu venho falar hoje sobre Davi. Amém? Davi foi um pequeno homem, muitas das vezes mal visto, pela sua humildade, por ser apenas um pastor de ovelhas. Os irmãos dele eram grandes soldados, fazia parte da comitiva de soldado do rei Saul, eram homens graduados, e Davi era um pequeno pastor de ovelhas. Irmão, eu quero dizer nessa noite para você, aonde que você se encaixa? Como um humilde pastor de ovelha? Ou como um soldado do rei Saul? Eu me encaixo como um soldado do rei Saul. Irmão, Davi ali soube
soube que tinha uma grande luta entre os filisteus e entre os israelitas. O povo filisteu ali saqueava, os bens dos israelitas, chegava ali, tomava os seus alimentos, tomava o seu gado, tomava as suas mulheres, afrontava o povo, e ali o rei Saul chegava num extremo onde que não tinha mais jeito. Os soldados deles, graduados, não tinha jeito. Mas eu quero falar para você que existia um pequeno homem, um homem onde que ninguém dava nada, um homem pequeno, de bonito aspecto, um jovem, que vivia lá no campo, meditando na palavra de Deus. Meditando nas coisas de Deus. Um homem que foi sensível à palavra de Deus. Um homem que foi sensível o que os pais ensinou na presença de Deus. E aquele homem todo dia ele levava o seu pensamento a Deus. E ele ali colocava as suas forças na presença de Deus. E ali foi reunido ali aqueles dois exércitos para batalhar. Os filisteus e os israelitas. Tudo preparado para uma grande guerra. Mas, irmão, toda vez que tinha guerra, devido àquele gigante, eles perdiam. Os israelitas perdiam. Porque o gigante era grande demais. Eu creio hoje que eu tenho 1,75 m, a palavra de Deus fala que o gigante tinha 3,5 metros. Então quer dizer, 1,75 m, ele seria mais ou menos da altura da metade desse quadro. Eita Deus, imagina, pastor. O homem da altura desse quadro, com 2 espadas na mão, um capacete, aquele escudo. Tinha para ninguém, os homens desse tamanho aqui, podia vir 10, que uma pancada só já... Então, quer dizer, ele era o rei da época daquele, né? Então, quando ele vinha, todo mundo vinha atacar, uma lapada que dava, caía 10, 20. Então, quer dizer, não tinha moleza para o povo de Israel. Mas, irmão, quando estava feita a batalha ali, Davi soube que os seus irmãos estavam lá para guerrear contra os filisteus. E Davi tomou atitude, saiu correndo. Chegou lá, perguntou para os irmãos dele: irmãos, vocês estão bem? Já começou a batalha e tal, você está legal? Os irmãos dele olhou para cima: o que você quer aqui, seu ranzina? Homenzinho pequenininho. O que você quer aqui, rapaz? Olha o seu tamanho. Com um pedaço de madeira na mão, o que você quer aqui? Ô irmão, mas ali eles não estavam sabendo que estava o poder de Deus, que estava ali aquele homem que foi sensível à palavra de Deus. Eles não estavam sabendo que ali aquele pequeno era movido pelo Espírito Santo, que onde que ele estava no campo, ele protegia aquele rebanho de ovelha, e aquele rebanho de ovelha ali era sempre atacado por lobo, por ursos, e até por outros bichos perigosos que tinha no campo. E quando vinha ali para atacar, ele tomava atitude, mas a atitude não era as forças dele, é o que ele tinha com Deus. Oh, Deus. Quando ele vinha, quando ali o urso vinha para atacar, ele falava: Deus, eu não posso proteger com as minhas forças, me protege, me dê força. E Deus dava estratégia. Imagina, irmão, um homenzinho do tamanho desse pedestal, né? Lutando com um urso do tamanho dessa cruz. É mais ou menos, a gente tem uma noção. Então era difícil, né, lutar. Imagina que o urso com aquela patona, aquelas unhas grandonas, onde que batia já arrancava o pedaço. Mas aquele homem, ele era o quê? Ele era ungido do Senhor. Ele era sensível à voz de Deus. E ali vinha leão, vinha urso, e ele tinha as atitudes na presença de Deus e ele vencia. Mas ali Saul, aquele rei, sem saber o que fazer, andando para lá, andando para cá, o que eu vou fazer? Eu tenho um monte de soldado, mas esse povo do Filisteu tem esse gigante, e esse gigante é muito forte, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus, o que eu vou fazer para mim proteger o meu povo? Eu sou um rei, eu estou com a mão na cabeça, eu não sei o que eu faço. Eita Deus. Mas do lado dos filisteus tinha um homem que chamava Davi. E Davi ali se apresentou, falou: olha, rei,
o rei falou assim, olha, quem conseguir derrubar esse gigante, eu vou oferecer um bom dinheiro, vou oferecer uma vida estável, vou oferecer uma limusine, nos dias de hoje, né, irmão? Pastor, dia de hoje. Vou oferecer uma limusine, uma Hilux, vai andar à vontade, vai andar de carro zero, vai comer no melhor restaurante, nos dias de hoje, amém, gente? Naquela época, né, pastor? Então, quem vencer esse gigante vai ter tudo isso daí. Soldado olhava um para o outro, falava, a batalha é pesada. O homem já é acostumado de guerra, o homem tinha cada tai na cara, o gigante, cada corte que ele ia para cima, às vezes alguém ia bater de frente com ele, né? O homem já treinado de guerra, só aqueles cortão com aquelas costuras grandes. E aí Davi olhou assim e falou, rei, eu vou contra esse gigante. Eu vou contra esse gigante. Mas, irmãos, o rei olhou para ele e falou, filho, não tem como. Ele explicou, falou, rei, eu sou do campo. Eu sou acostumado com isso daí. Eu vou proteger o seu reinado. Me dá uma oportunidade. O rei falou, não tem outro jeito. Pastor, não tem outro jeito. Faça favor, você, meu soldado, pega ali um escudo, pega uma couraça, pega um capacete, coloca nesse homem. Eu acredito no que ele está falando. E ali foi o soldado, pegou Davi desse tamanhozinho, magrinho, franzininho. Aí, irmão, foi colocar ali em Davi a couraça, o capacete, aquela espada. O irmão foi colocar as coisas do mundo sobre ele. Mas Davi, irmão, não usava as coisas do mundo. Aquilo ali eram as coisas do rei. Davi usava o Espírito Santo de Deus. Davi só aceitava o Espírito Santo de Deus. Quando foi colocado aquilo ali sobre a vida de Davi, Davi se sentiu mal, porque quem movia Davi era o Espírito Santo de Deus. Davi falou assim, rei, tira isso de mim, tira de mim, não sou acostumado com as coisas do mundo, não sou acostumado com capacete, com couraça, com espada, eu sou acostumado com o Espírito Santo de Deus, eu sou movido pelo Senhor dos Exércitos, o que vence batalha, e foi tirado ali, todas aquelas coisas de Davi, e foi colocado ali Davi no campo de batalha. Foi colocado Davi de frente do gigante. O gigante olhou para Davi e falou, você está zombando da minha cara. Vai colocar um moleque para vir bater de frente comigo? Sabe de uma coisa? Eu vou matar esse moleque, vou matar vocês e vou dar a carne para poder os abutres comer. Você está de brincadeira comigo, né? Vem colocar um moleque contra mim. Mas eles não sabiam que aquele pequeno moleque era filho do grande eu sou, do grandão da Galileia. Eita Deus de glória. E ali quando colocou Davi, frente a frente com o gigante tomou posição, pegou uma flecha e já jogou em Davi. Davi só se esquivou. E Davi falou nesse momento, Senhor, como eu derrotei o gigante, como eu derrotei o urso, eu derrotei o leão, o teu espírito entra em mim agora. Eu quero falar para você nessa noite, qual que é o teu gigante? Qual que é o teu gigante nessa noite? Ô, irmão, essa história, ela vem para os dias de hoje, para que nós venhamos colocar a nossa força no Espírito Santo de Deus. Ô, irmão, quando você está fixado na obra de Deus, quando você está fixado no Espírito Santo de Deus, não há gigante. E ali Davi ali foi até o ribeiro e pegou 5 pedrinhas. Pegou 5 pedrinhas. Presbítero Paulo César, mas 5 pedrinhas, 5 pedrinhas. Pode alguém abrir a sua Bíblia em Isaías 9, versículo 6, por favor? 9, versículo 6.
Todos abriu a Bíblia para nós acompanhar a palavra de Deus, para nós entender o mistério da palavra. O irmão, Davi ali, quando estava frente a frente com o gigante, tinha um pequeno ribeiro, ele foi lá e colheu 5 pedrinhas. Cada pedrinha dessa tem um nome. Sabe por quê? Porque Davi estava fixado no mestre. E o mestre, o mestre é perfeito, tudo que é na mão do mestre é perfeito. Olha o nome das pedrinhas agora. Primeira pedrinha, lê comigo. Isaías 9, versículo 6. Eu vou ler no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, a primeira pedrinha, maravilhoso. A segunda pedrinha, conselheiro. A terceira pedrinha, Deus forte. A quarta pedrinha, Pai da eternidade. Eita. A quinta pedrinha, príncipe da paz. Eita, Deus de glória. Eita. Agora, irmão, nessa noite você pergunta para mim, presbítero Paulo César, qual pedrinha dessas 5 Davi usou? Qual pedrinha dessas 5 Davi usou? Vamos lá? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São 5 pedrinhas. Mas sabe por quê, irmão, que está escrito na Bíblia ali 5 pedrinhas? E Davi pegou lá, porque tinha mais gigantes. Você pensa que era só esse? A palavra de Deus fala, nos estudos da palavra de Deus, as histórias contam que tinha mais gigantes. Mas como Deus é tão perfeito, que foi usado uma pedrinha para cada gigante. Não precisava Davi, pastor, ficar jogando a funda dele várias vezes para acertar a testa, não. Era uma lapada só. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus derruba o seu gigante, é numa lapada só. Quando você vem aqui na presença de Deus, eu quero ver gigante para se levantar contra você. Ô, irmão, são 5 pedrinhas. Davi pegou uma pedra só. Deus forte. Das 5 pedrinhas, Davi pegou a pedrinha Deus forte. Quando ele pegou aquela pedrinha, que ele colocou na funda, que ele tomou posição na presença de Deus, a palavra de Deus fala assim. Eita, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim. A palavra de Deus fala assim. A palavra de Deus fala assim no versículo, em Samuel 17, no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Pôs no seu alfoge de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. E olhando o filisteu, o desprezou. Mas aí no versículo 45 fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu, quando o gigante falou assim, olha, você vem a mim com um pedaço de pau? Quem é você para me enfrentar com um pedaço de pau? Davi falou assim para ele, assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, gente? O mundo pode vir contra nós, com decepções, com tristezas, com angústia, com tudo quanto coisas do mal. Mas nós vemos contra o nosso problema, contra o nosso gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que Davi ali,
Ele não confiou nas coisas do mundo, ele não se sentiu pequeno. Muitas das vezes, irmão, nós olhamos para um lado, para o outro, nós olhamos para esse mundo e nós muitas das vezes se sentimos pequeno, se sentimos diminuído. Muitas vezes o povo do mundo diminui o povo de Deus, fala lá, vai o crente, vai isso, vai aquilo. Olha lá, serve tanto a Deus, nunca compra um carro novo, serve a Deus, não tem uma casa. Muitas das vezes, meu irmão, o mundo nos afronta, o mundo é o nosso gigante. Mas a palavra de Deus, ela conclui essa palavra, mostrando para nós que existe um Deus que derruba qualquer gigante, que não tem afronta contra o povo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que o seu gigante hoje está caindo por terra, porque a palavra de Deus fala que aquele que está alicerçado na palavra de Deus, não há gigante. Todo gigante é caído por terra. Todo gigante hoje cai por terra na sua vida. Você hoje veio receber de Deus. O seu gigante hoje caiu por terra. Eu não sei aonde que está o gigante na tua vida. Eu não sei aonde que está o gigante. Eu não sei se é no seu casamento. Eu não sei aonde que está o gigante, se é na sua vida sentimental, na sua vida familiar, ou até no seu emprego. Mas eu quero dizer hoje, irmão, que se você veio aqui, hoje com esse problema, oh meu Deus, eu vou na igreja hoje para me escutar uma palavra de Deus. Eu vou na igreja hoje que eu quero escutar que o meu gigante, o meu problema, vai cair por terra. O meu gigante cai por terra hoje, o seu gigante também cai por terra. Amém, gente? Deus está derrubando o gigante na tua vida hoje. Há 6 anos atrás eu vim aqui nesta igreja, o pastor Tiago me deu essa mesma oportunidade, a missionária mãe dele, Sandra, estava aqui, eu trouxe essa mensagem, ela recebeu a mensagem, ela veio até a mim chorando, falou, presbítero, não acredito, eu tenho um gigante na minha vida, e meu gigante caiu por terra hoje, e meu gigante caiu por terra, presbítero. Ela veio em mim, nós sentamos ali, ficamos meia hora conversando. Depois de 6 anos eu vim para cá, eu encontrei ela ali na Igreja Batista Bíblica, muito feliz, com um semblante muito bom, cheia de felicidade. Mas eu creio que o gigante dela caiu por terra, porque eu vi ela melhor do que ela estava antes. Eu vi ela bem melhor, muito feliz. Então eu quero falar hoje, nessa noite para você, que hoje está caindo por terra o seu gigante. Basta você tomar posse de uma pedrinha. Fala com Deus, Senhor, o Senhor é o Deus forte na minha vida. Eu peço que caia por terra hoje o meu gigante. Fala para Deus qual que é o seu gigante. Fala para Deus hoje, qual que é o gigante que está tentando te afrontar. Essa palavra de Davi, ela vem em contra ao nosso dia a dia hoje. Aos gigantes que nos afrontam hoje. Muitas das vezes, um gigante que nos afronta hoje é a falta de orar. Muitas das vezes o gigante que nos afronta hoje é a vontade de ler a Bíblia. Esse é um grande gigante. Você pensa que é só para você, para mim também. É mais fácil eu ficar nisso daqui, ó, de que ler a Bíblia. Esse é um gigante. A internet é um gigante na nossa vida. Separa nós de Deus. A televisão é um gigante. E nós temos que pedir para Deus, Senhor, eu estou contigo, eu preciso de ti, derruba esse gigante. O gigante de eu ter vontade de assistir o Kawaii, o TikTok, os vídeos, derruba, porque é difícil, irmão. É um gigante que pastor, nos aniquila. Quando eu falo para vocês, serve para mim, irmão. Você pensa o quê? Tem hora que eu falo para Deus. Eu estou em contato com a minha namorada aqui, que ela mora no Pará, eu preciso desse celular. Eu falei para ela, no dia que eu casar, eu vou jogar fora. É sério, pastor. É sério, pastor. Sabe por quê, irmãos? Olha, eles me separam de Deus, irmão, o celular.
Irmão, eu era um homem que eu lia a Bíblia 24/48. Eu tinha um prazer de abrir a Bíblia, de saber das histórias da Bíblia, de estar ali em contato com Deus. Depois que veio esse tal de celular, irmão, para mim ler uma palavra de Deus, eu leio. Todo dia eu leio de manhã cedo, mas não era igual antes. Eu lia 3, 4 vezes por dia, eu só leio de manhã cedo, irmão. Eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser hipócrita. Eu levanto de manhã cedo, eu leio. Eu leio a palavra de Deus, eu faço a oração de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu abro as portas da minha casa, eu entro no íntimo com Deus, mas não era igual antes. O íntimo não era igual antes, depois que veio esse tal de internet. Isso aí é um gigante na minha vida. E eu creio que, irmãos, é na vida dos irmãos também. Eu creio que é. Isso é um gigante que nós temos que orar e pedir para Deus para separar. Outro gigante é a televisão, irmão. Muitas das vezes você escuta a palavra de Deus aqui, entra no seu coração, entra na sua mente, mas quando você chega na sua casa, tem uns Exu, uns demônios que estão preparados para quando você chega. Você chega cheio do Espírito Santo. Nossa, o presbítero Paulo falou do gigante, recebi e tal. Mas aí quando você chega lá, que você abre a porta, que você entra dentro de casa, dá uma vontade tão grande de ligar a televisão. Sabe para quê? É para tirar todinho o que você absorveu da palavra de Deus. É para arrancar de si o que você escutou. É para aquele espírito que você sai daqui cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, para sugar de você. Presta atenção no que o presbítero está falando. Quando você chega na sua casa, a primeira coisa é procurar o controle. Já está ali aqueles demônios todos preparados para isso daí, irmão. Para tirar de você o que você absolveu aqui, o que você se encheu, o Espírito Santo que entrou em você, a mensagem que você colocou dentro de você, a palavra que serviu para você. Ali aqueles demônios já ficam esperando, os irmãos vão chegar da igreja, tá vindo. Entrou dentro de casa, bate aquela vontade de ligar a televisão. Mas presbítero, a televisão é do diabo. Irmão, não é de Deus nem é do diabo. É uma coisa feita pelo homem para você ver uma notícia, ver isso e aquilo. Mas o diabo trabalha lá dentro, amém? O diabo trabalha sobre a televisão. O diabo trabalha sobre a internet. O diabo trabalha das várias formas. Ele trabalha suavemente para você não sentir que é ele. Porque se você sentir, você vai deixar. Então ele trabalha suavemente para entrar devagarzinho com sapatinho de algodão. Porque se ele mostrar que ele é diabo com chifre, com rabo, todo mundo corre. Então ele vai bonito, sapatinho de algodão, tranquilo, calmo. E te separa do amor de Deus. Te separa do íntimo de Deus. Te separa das coisas de Deus. Então presta atenção quando você chegar na sua casa. Presta atenção. Irmão, depois que eu vim de São Paulo para cá, nunca mais, se eu falar para você que tem 4 meses, pastor, que eu assisti uma reportagem, acho que tem 2 vezes, é só louvor. YouTube é só louvor. Irmão, eu perdi essa vontade, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, irmão. Eu digito lá, vários tipos de filme lá aparece, mas não assisto nenhum. Parece que se bota um filme dá vontade de dormir, não consigo, já era, acabou. Pastor, já o louvor é o tempo todo. O tempo todo o louvor. Irmão, coloca o louvor dentro da tua casa. O tempo todo. Muitas das vezes, se tiver discussão dentro da sua casa, com o seu esposo, com o seu filho, se você vê que tiver algo errado, algo pesado, coloca o louvor. Mas presbítero, por que o louvor? Porque o diabo, ele era chefe do louvor. Ele comandava os anjos do louvor. Quando ele vê que você tem louvor dentro da sua casa, dói no calo dele. Ele tem que sair fora, porque ele não aguenta. Saber que ele perdeu aquela chance. Saber que ele perdeu aquele coral de anjos. Saber que ele perdeu, então ele não aguenta. O louvor toma conta. Você vê quando as irmãs louvam aqui, a gente se enche cheio do Espírito Santo. Dá vontade de sair pulando em sapato de fogo. Dá vontade de sair pulando. Dá vontade de falar em línguas. Porque o louvor toca o Espírito. Seja sensível à palavra de Deus nessa noite, amém? Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Mais Jesus, menos celular.
Meu casamento vai ser aqui. Na hora que eu casar, você vai ver, eu vou tocar fogo nisso aqui. Está gravado mesmo, irmão. Eu só estou com isso aqui para me manter em contato com a namorada. Mas na hora que eu casar, eu vou tocar fogo nisso aqui, porque isso aqui me separa muito de Deus, irmão. E a gente quer a nossa salvação. Você quer o celular ou a sua salvação? Quer estar íntimo com Deus, quer ser amigo de Deus, quer ser abraçado com Deus, quer estar pertinho de Deus, quer as histórias dele, né, o amor dele, o carinho dele, né, pastor? Eu sinto isso, irmão, porque eu já sofri tanto na minha vida. O pastor mandou hoje a mensagem para mim, para me pregar a mensagem, aí mandou eu lá, de paletó, sentadinho, tudinho, eu comecei a chorar igual uma criança. Cheguei aqui, eu falei para ele, pastor, muito obrigado. Sabe por quê, irmão? Porque eu vim do fundo do poço. Eu vim do fundo do poço. Eu vim da casa de detenção, 20 anos trancado. Eu fiquei 6 meses trancado dentro de um quartinho desse aqui. Quando a minha esposa vinha me visitar, eu só ficava deitado. Eu não conseguia nem ficar em pé. Eu tinha que sair pegado do lado de outro para poder ir para a visita. Eu não aguentava, as pernas não aguentavam, ficava só deitado. Dentro de um lugar desse assim. Então, irmão, quando eu recebi aquilo ali, eu caí em pranto, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, por eu estar aqui. Muito obrigado, Deus, por eu estar aqui, pelo privilégio. Eu olhar no celular lá, hoje o culto da palavra, presbítero Paulo César. Irmão, que vitória, irmão. Que vitória, irmão. Hoje eu só tenho de agradecer a Deus, amém? Para finalizar a mensagem da palavra de Deus, eu quero dizer muito obrigado a Deus, em primeiro lugar. Pastor Tiago, que sempre me acolheu aqui. Esse homem super humilde. Pensa num pastor nota 10, cara. Não estou puxando o saco, não. É porque ele é nota 10 mesmo. Eu conheci milhões de pastores por aí afora. Mas igual ele, a humildade dele. Super humilde. As crianças dele, a gente está sentado ali, volta e meia, abraça nós. Então, para as crianças abraçar nós, vem de quem? Dos pais. O amor, o carinho, a humildade vem dos pais. A esposa deles chega de nós, conversa com a gente. Não são pessoas de... Já vi pastores sair daqui do altar. Chega lá na porta lá. E ir embora, irmão. Entrar no carro e ir embora. Está entendendo como que é? Por que a igreja aqui é sempre cheia? Deus abençoa ele. Pela humildade. Jesus, quando andou na terra, andava de percata. Jesus podia andar nos melhores camelos, igual Saul. Saul andava nas carruagens, né? Jesus andava humildemente. Aonde que ele chegou a montar uma vez, estava muito cansado, no jumentinho. Nem o camelo não era um jumentinho. Então a humildade, pastor, leva tudo. Quero que Deus venha te abençoar mais e mais pela pessoa que você é. Aos irmãos aqui do louvor, eu venho agradecer. A um pastor, aquele senhorzinho ali, uma humildade. Só pessoas maravilhosas. Eu choro em casa agradecendo a Deus por ter chegado até aqui. Vocês terem me aceitado. E eu fazer parte dessa família maravilhosa aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado, Deus abençoe.